Om Jaya Guru, Jaya Guru Parimat, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parimat, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parimat, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshana. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Respondendo Questões. Esses vídeos que servem como modo de estabelecermos essa melhor interação, né? Vocês que acompanham esses vídeos, comentam esses vídeos, essas postagens que eu faço por escrito também, essas interações se transformam em questões postadas aqui para uma maior elaboração e benefício de todos aqueles que têm interesse sobre esses assuntos, sobre essa ótica ensino do Bhakti Yoga, de acordo, sobretudo, com as luzes de Sri Ramakrishna Paramahansa. Não é? O que eu trago aqui, evidentemente, uma interpretação dessa tendência, sempre buscando ser o mais coerente possível com aquilo que Sri Ramakrishna ensinou concretamente, e aquilo que está nos textos, shastras, orientações deste caminho, não é? Então, assim, nós damos um sentido, né, à fala que está aqui, e isso é importante também para que as próprias questões sejam trazidas para cá, considerando que o prisma vai ser o prisma do Bhakti Yoga. Ok? Aqueles que quiserem, então, fazer parte desta corrente aqui de interação, de desenvolvimento de temas, podem comentar esse vídeo. Podem mandar uma mensagem para mim no e-mail marcelowallacepaiva@gmail.com. Vocês podem entrar em contato comigo pela minha página no Facebook. Tranquilo. Todas as minhas postagens são públicas, vocês podem comentar, vocês podem entrar em contato pelo Messenger, não é? E nesse desenvolvimento também a gente pode trocar telefones do WhatsApp, tá bom? Então, para mim é sempre muito feliz a oportunidade de conversar com aspirantes espirituais. A gente faz isso dentro do nosso tempo, né? E como já disse algumas vezes aqui, o parâmetro para essa boa conversação é sempre o respeito mútuo. Não precisamos concordar a respeito de tudo, ter os mesmos ideais, as mesmas perspectivas, mas precisamos, né, ter bem-querença, né, compreensão de que o outro é digno, né, de atenção, de conversa, e que assim a gente pode, né, estabelecer uma relação positiva mutuamente, né, uma relação. Então é isso, meus amigos. Vamos lá. Primeira questão de hoje. Sri Ramakrishna ensina que há 4 tipos de almas: as atadas que lutam, mas não se desatam, as atadas que lutam e se desatam, e as que nunca foram atadas. Atadas aqui, atadas ao mundo, atadas ao mundanismo, ao esquecimento. Ok, perfeito. Isso não é o mesmo que o ensino da predestinação? Por qual razão criar almas atadas eternamente? E como haver sentido na pregação espiritual se todos já estão em seus devidos lugares? Ótima questão. Verdadeiramente, Sri Ramakrishna ensina que há 4 modalidades, 4 qualidades de almas nas que se manifestam nos seres humanos. Não é? No ensino de Sri Ramakrishna, os seres viventes, todos eles, são dotados de alma espiritual. Nos seres humanos, esta alma tem a possibilidade de meditar a respeito dela mesma, buscar Deus e se livrar desse universo fenomenal. Por isso, no dito de Sri Ramakrishna nasceu em vão aquele que, tendo obtido o raro nascimento humano, não busca conhecer Deus nesta tal vida rara humana. Desperdiçou esse raro nascimento
se não buscou conhecer Deus. Não é que tenha a conhecer, mas que busque. O que isso significa? Significa dizer que a alma não é necessariamente só aquela que habita um ser humano, mas o ser humano é um nascimento raro e especial que permite à alma manifestar a sua potência fundamental, refletir a respeito do que é transcendente, fugir das necessidades puramente de sobrevivência do corpo e nisso conseguir transformar esse nascimento humano em qualificado, ou seja, ele pode conhecer Deus ou avançar para voltar a nascer como uma pessoa e continuar avançando nesta descoberta. E quando ele descobre Deus, conhece Deus, é porque ele amou antes Deus, é porque ele amou vigorosamente, ele ansiou ardentemente por Deus. Então ele conheceu Deus. Isso não é possível para a alma que habita a forma do pato, a alma que habita a forma do cachorro, a alma que habita a forma do verme, a alma que habita a forma de uma palmeira. Não é possível para esses seres viventes. Não é porque eles não tenham alma, é porque o hardware deles não permite que o software deles se manifeste. Então, quando você tem o hardware adequado para que o seu software se manifeste, é necessário que a sua programação esteja voltada para a busca por Deus. Nesse ponto aqui, o próprio ensino nasceu em vão, aquele que obtendo o nascimento humano tão raro não busca conhecer Deus, indica aqui que existe sim uma possibilidade de variação, mudança e busca pessoal. Escolha. Porque não busca conhecer Deus. Uns buscam, outros não buscam. Aí, Sri Ramakrishna diz, olhando o quadro no mundo, e ele explicava isso para o Vidyasagar, que era um grande filósofo, ensinava isso para o Naren, que era um jovem que pensava muito a respeito da lógica do Advaita Vedanta, e para outros, para o seu médico, e para outros tantos, para os membros do Brahmo Samai. Ele dizia, é bobagem você desconsiderar a pluralidade de qualidade das almas. Existem os sábios, existem os ignorantes, existem os profundamente mundanos, existem aqueles que já despertaram um pouco, mas ainda assim são muito presos, existem aqueles que já despertaram um pouco e conseguem avançar na sua desatadura do mundo, e existem aqueles que você percebe nunca estiveram presos. Desde que nasceram, sempre manifestaram uma vocação para o divino. Então, Sri Ramakrishna primeiro está traçando um quadro da realidade objetiva que nós temos no mundo. E isso era para desconstruir a argumentação pura e simplesmente de que só existe uma única alma, essa alma é Brahma, e ela simplesmente se manifesta em tudo. E o que na verdade existe nas almas é um engano sobre a multiplicidade. Sri Ramakrishna negava essa perspectiva e dizia: isto é irreal, isto é tolo, isto é uma idealização, isto é uma deformação da própria realidade, nos mostra que é diferente. Existe o que ensina, existem os que aprendem, existem os que não aprendem, existem os que caem, levantam, existem aqueles que nunca caíram, existem aqueles que ficam eternamente estabelecidos no chão. Isso é o observatório da existência das pessoas. Agora, quando Sri Ramakrishna diz nasceu em vão aquele que obteve o raro nascimento humano e não busca conhecer Deus, ele está dizendo que buscar Deus é o anseio necessário para todos aqueles que obtiveram o nascimento humano. Então aqui, o chamado é para todos. Agora, é concreto, é evidente que nós temos essas qualidades diferentes de alma. Então, quando ele fala, por exemplo, de seres que nunca estiveram atados, de quem ele está tratando? Ele está tratando daqueles grandes santos, dos avatares, dos companheiros dos avatares, dos heróis espirituais, que estão nesse mundo como parte da programação. Sabe a parte do programa que é um checkpoint, dizendo assim, aqui? É esse o papel. Eles não estão na labuta para tentar alcançar. Eles já vieram para ajudar. Eles vieram aqui como parte de um processo e foram criados para isso. Foram concebidos para isso. Não é? Na perspectiva cristã, judaico-cristã, muçulmana, abrâmica, nós temos, por exemplo, a ideia de seres muito variados no paraíso. Tem os anjos, tem o homem,
tem Deus, tem os animais, tem as plantas. Não é verdade? Então, veja, da mesma criação de Deus, tem concepções diferentes de seres. Por quê? Porque compõe o quadro a multiplicidade. Então, esse entendimento, né, de que se você criou almas de tipos variados, isso é, de alguma maneira, sem sentido, é uma negação da própria realidade que nós observamos. Por exemplo, você tem uma orquestra, você não tem vários instrumentos, você não tem vários tipos de música. Você pode até gostar mais do violino do que do oboé, do que do piano, do bumbo, sei lá. Ok? Você pode fazer essas características, a flauta, o trombone, o saxofone, enfim. Você pode ter ideias a respeito assim. Mas, na verdade, a composição precisa do equilíbrio de todos. E todos têm o seu valor. Não é? Então há uma natural observação de que a diversidade, a pluralidade, nós a quantificamos e qualificamos, mas se você for observar o equilíbrio da coisa, tudo tem seu sentido. Não é? Numa orquestra, por exemplo, você tem uma variedade muito grande de instrumentos, mas todos são bons. E todos os músicos devem ser excelentes músicos. Não é? Independentemente da preferência e dos gostos de cada um. A música vai sair boa se todo mundo cumprir bem o seu papel. Então, no que diz respeito a esse jogo da existência fenomenal, os vários personagens de vários tipos, eles jogam uma peça que o Senhor fez. E para o Senhor, o observador da peça, está tudo perfeito. Está tudo perfeito com os vilões, está tudo perfeito com os mocinhos, está tudo perfeito com os inexpressivos personagens coadjuvantes, está tudo perfeito com o cenário, está tudo perfeito com as reviravoltas do roteiro. Tudo isso está perfeito. Não é? Então, no meio disso tudo, desses estabelecimentos, existe sim a parte fundamental desse jogo, que é cada alma se identificar com Deus. Agora, elas partem de pontos de partida diferentes. Em formatos diferentes, em instâncias diferentes, sim. Como eu falava aqui outro dia sobre a parábola de Jesus no Evangelho do filho pródigo. Tem o filho pródigo e tem o filho fiel. Tem os funcionários da casa. Não é verdade? Tudo dentro da mesma casa do pai, você tinha variantes ali. Tem isso. Jesus falava de João Batista. Neste mundo não nasceu ninguém melhor, mas no reino dos céus ele não é o primeiro. Não é verdade? Então nós temos uma multiplicidade. Isso incomoda as pessoas porque elas de alguma maneira colocaram na cabeça delas que existe um elemento superior na igualdade absoluta de tudo. Não é assim. Nós somos, de fato, iguais no sentido de que somos todos almas imortais e eternas, a divina de Deus. Essa é a nossa igualdade. Mas isso não significa dizer que nossas características sejam todas elas iguais. Não. Então o ensino da predestinação no cristianismo, ele está caracterizando uma única vida na qual você nasceu para ser pecador ou nasceu para ser virtuoso. E aí o que acontece? De fato, considerando que essa vida é uma só e você tem uma moralização sobre o certo e o errado, sobre o bem ou o mal, pode parecer um pouco sem sentido. Eu vou pregar para você. Mas você foi condicionado já a ser mal. Porque você é predestinado para isso. Então, verdadeiramente, né? Tudo se torna um pouquinho mais incompreensível. Não é assim aqui na perspectiva de ser Ramakrishna. Nós temos características diferentes, mas nós temos muitos aspectos diferentes da nossa vida, mas nós temos uma destinação comum. Identificar Deus, a nossa fonte. Vamos identificar da mesma forma? Vamos nos relacionar com Ele da mesma forma? Na eternidade aqui? Não. Não vamos. Então, na casa do Pai há muitas moradas, pode ser compreendido assim também. Há muitas instâncias de relacionamento porque nós somos de tipos diferentes. Desde a nossa fundação, sem dúvida. Mas o que importa isso? Afinal, é o piano melhor do que a flauta? Não é verdade? Então aqui está o complexo dessa situação. Para o nosso caso, e é sempre muito bom sempre trazer um pouquinho a coisa da filosofia profunda
para a nossa vida real, o que importa é, se você começou a se interessar pelo tema de Deus, desenvolva esse interesse. Você é o quê? Flauta ou piano? Não sei. Importa? Muito bem. Questão. Você falava de fazer uso da Japamala e recitar o Mahamantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Rama. Não é? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Falava, Sri Ramakrishna ensinou, melhor dizendo, há narrativas sobre a lila de Sri Ramakrishna que ele estava numa peregrinação, ele teve uma visão espiritual na qual Shiva e Kali recebiam o corpo astral dos falecidos e dizia no ouvido deles o Mahamantra, que é o Tarak Brahman mantra desta época, que é o mantra Hare Krishna Hare Rama. Os 16 nomes, assim, os 3, né? Hare, Krishna, Rama, ditos, né? Nesta repetição. Então falava isso. Então, ou seja, está amparado na lila de Sri Ramakrishna a ideia de que o Mahamantra Hare Krishna Hare Rama é o mantra deste período de tempo chamado Kali Yuga. Então, esse é um ponto. Muito bem. Aí, esse amigo pergunta, mas pelo que entendi, você falou de recitar e não cantar. Mas cantar não é melhor? Não se ora 2 vezes quando se canta? Aí ele pergunta outra coisa. O que se imaginar quando se canta o Mahamantra? Pois você já disse que a mente sempre pensa em algo, alguma imagem ideal para se imaginar? Muito bem, vamos organizar então essas ideias aqui. Cantar o Mahamantra como uma prática de meditação, pelo que temos na história do grande propagador do canto do Mahamantra, Gauranga Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, ele procedia da seguinte forma. Ele contava uma Japamala dizendo o Mahamantra. Na perspectiva da tecnologia do uso da Japamala para contar os nomes de Deus, esta se faz por recitação. De 3 maneiras. Para iniciantes, falando em voz alta, berrando, falando em voz alta para que você mesmo ouça, falando, murmurando, e a mais avançada, falando na sua própria mente, sem pronunciar som, contando e falando. Qual é o cerne dessa questão aqui? É que meditação é pensar em Deus concentradamente. Quando você pensa que, isso vem dos Shastras, do ensino dos santos, de que o nome de Deus e Deus são o mesmo, quando você recita o nome de Deus e você se concentra no nome, você está se concentrando em Deus, em uma das suas formas mais puras. Então, é claro que aqui é importante que você acredite, que você concentre-se e que você atente para a seriedade disso. Dizia Sri Sarada Devi, a Mãe Divina, se você cai numa poça de água, você se molha, se você se lança na poça de água, você se molha. Então, assim, o uso do nome tem seu benefício por si só, mas é claro que se você, né, caiu na poça, você se molha, mas se molha um pouquinho. Se você se mergulha na poça, você se molha completamente. Então, se o seu objetivo é se molhar completamente, se você tem mais vontade de se molhar, a tendência é que você se molhe mais. Ou seja, cantar os santos nomes fazem benefício à mente, sem dúvida, porque todo condicionamento melhora a qualidade da nossa mente. Mas demora muito mais tempo se nós fazemos
desconcentradamente, sem mensurar a importância disso, sem devoção, pensando em outras coisas, querendo fazer contagens ou, por exemplo, se distraindo de repente com a evocação do cântico, sem se concentrar nisso. Por isso que a prática da repetição mental ela é melhor. Por quê? Porque você fica totalmente centrado. O que é isso? Aí o amigo pergunta aqui, muito bom. Não, antes ele perguntava, cantar não é orar 2 vezes? Eu já falei sobre isso. Cantar, kirtana, alegria, felicidade. Por exemplo, né? Rama Krishna Sharanam, Rama Krishna Sharanam, Rama Krishna Sharanam, Sharane. Busca o refúgio Rama Krishna. Kripa Hi Kevalam, Kripa Hi Kevalam, Kripa Hi Kevalam, Sharane. Pena na sua misericórdia. Eu busco refúgio. Não é? Namo Shigurave, Namo Shigurave, Namo Shigurave, Namo Namo Rama Krishna Jaya Jaya. Estou efusivamente cantando o nome de Ramakrishna, estou evocando que eu estou buscando como refúgio. Tudo isso tem o seu lugar maravilhoso para preencher a nossa vida, o nosso tempo, os nossos sentidos, mas é uma prática diferente da meditação. Então a meditação ela trabalha outro aspecto da qualidade da mente, enquanto o cântico ele trabalha também as suas emoções nesse sentido. Então as duas coisas não são antagônicas, mas elas são práticas distintas. Aí esse amigo fala aqui, que imagem meditar? Meditação na imagem do ideal escolhido é uma coisa à parte de cantar o nome de Deus. Você pode fazer junto? Claro, evidentemente. Mas se você para diante da imagem de Thakur, diante da imagem do Senhor Jesus, diante da imagem do seu ideal, e olha para ela com amor, percebe os detalhes, as cores, a guirlanda, o brilho, a face, as mãos, os pés, o corpo, a indumentária, a parafernália. Pensa nos seus passatempos e se torna, né, envolvido nesta contemplação amorosa. Isso não precisa de canto, não precisa de cântico, não precisa de contagem, não precisa de nada. É uma imersão no seu ideal, que é muito benigno e perfeito e maravilhoso, mas não é a mesma coisa que meditação, não é a mesma coisa que cantar, não é a mesma coisa que ler, não é a mesma coisa que meditar. São práticas diferentes. Então, qual é o objetivo? É juntar as práticas, mas saber onde começa uma e onde termina a outra. Então, sentar na frente da imagem do seu ideal e olhar amorosamente, pensar, oh Senhor, como é bom, como é feliz estar aqui, como é maravilhoso. Veja, não tem nem necessidade de pensamento. Se você tem atração pelo seu ideal, não vai precisar explicar muito. Você vai querer estar próximo. Você vai passar algumas vezes no seu dia pela imagem e você vai ter vontade de se prostrar diante. Você vai falar, ó Senhor, Jai Thakur, ou, né, glória ao Senhor Jesus. Enfim, você vai dizer, né, coisas. Você vai se levar a isso e muitas vezes você vai parar algum tempo simplesmente olhando amorosamente. Isso é o darshan. Isso é a importância do darshan. Na Índia, por exemplo, as pessoas vão ao templo, ficam em filas, em filas, em filas, passam na frente do Santo dos Santos e olham a imagem. E são vistas por ela, considerando que é um ser vivo que está ali. Então você tem essa percepção. Então você tem esta graça. Isso é uma coisa. Outra coisa é cantar. Cantar você pode não estar diretamente com a imagem, mas você está cantando as glórias do Senhor, você está levando toda a sua emoção, toda a sua vontade para falar sobre isso, trazendo para você mesmo, pelo ouvir, essa vibração maravilhosa. Não é? Quando você podia estar cantando músicas
do mundo, quando você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Você está trazendo a energia da sua vida para isso. É uma coisa diferente de sentar diante da imagem e contemplar a imagem do Senhor. E ser contemplado. Aí um terceiro caso é a repetição do santo nome. Quando você diz Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Qual imagem você deve trazer para sua mente? O nome. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O nome escrito vai até você. Você vai pensar no nome. Você não vai pensar em Krishna com uma flauta, Rama com o seu arco, ou Radha e Gopi. Não, não. Isso é um outro momento. Você pode colocar esses quadros, olhar para Krishna e as Gopis, imaginar, contemplar, visualizar. Imaginar mesmo. Perfeito. Né? Uma bela imagem do Senhor Jesus. E levar a sua imaginação, porque a sua imaginação existe. Então você leva para contemplar isso, fixa a sua vista na imagem, use o seu sentido da visão para contemplar o que há de mais belo, a imagem do seu ideal. Outra coisa que é reflexão sobre os ensinamentos. Refletindo sobre os ensinamentos. Intelectualmente, estou pensando sobre ditos de Sri Ramakrishna. Ele sentou com os devotos naquele dia e ele falou sobre a parábola do sapo no poço. Eu vou meditar sobre aquilo, o que isso tem a ver com a minha vida. Isso é uma coisa diferente de contemplar a imagem sagrada. Aí vem repetição do santo nome. No caso aqui, estamos falando do Mahamantra Hare Krishna. Qual imagem vem à sua mente? Hare Krishna. Hare Krishna. Cada uma dessas. Você vai visualizar na sua mente estas imagens. O que você vai perceber? Que é difícil fazer isso. Difícil. Então você vai pegar a sua japamala e vai querer fazer Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Veja, quem quer contar, né? Porque há quem ensine isso, né? Você tem que fazer 16 voltas de 108 vezes por dia. Então você é uma maratona. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare. Veja, é uma metodologia. Metodologia. Você caiu na poça de água, você se molha. Mas se você parar e dizer Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare... Ou, veja, não dizer, mas pensar. E pensar em cada nome. A sua atenção vai estar muito profundamente voltada para esses nomes e você vai ver o quanto isso é difícil no início, porque a nossa mente não quer se fixar numa coisa só. Ela não quer se fixar em Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. É R-A-M-A na sua mente. Rama. Ela não quer. Ela quer fazer sub-imagens disso. Rama e aqui e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Ou você vai falar e vai pensar em outra coisa completamente diferente. Se você tiver Hare Krishna, você vai falar isso muito provavelmente pensando, daqui a pouco eu tenho que pegar minha camisa ali, botar aquele sapato que eu tenho que... E você vai fazer isso falando Hare Krishna, Hare... Ou seja, o santo nome está na sua boca, mas você não está no santo nome. Seu coração não está nele. Então, o profundo da prática de repetir o nome é concentrar-se no nome. Porque o nome e Deus são o mesmo. Não é uma coisa separada. Então, essa é a metodologia. É difícil. Porque a nossa mente é muito destreinada. A nossa mente é muito afoita. Então, nós devemos praticar isso como prática da repetição do santo nome. O que não impede que você cante, né? Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate. Cântico do santo nome, né? Então, o hino, né? Om Rim Ritan, na parte final dele, tem um entoar do nome de Sri Ramakrishna. Om Namo. Não é? Então você entoa. Shri Bhagavate
Ramakrishnaya Namo Namaha. Om Namah Shri Bhagavate Ramakrishnaya Namo Namaha. Claro que seu coração pode estar totalmente concentrado aqui, totalmente pensando no Senhor, pensando no seu nome, definitivamente. Mas a prática da repetição de japa, ela é uma contagem. Por que contagem? Porque o número é importante? Porque é importante fazer tantas e tantas vezes? Não. É para você se concentrar numa sequência. Não é? Então é claro que se você não tem muito treino, não tem muita prática, você vai ficar de olhos fechados ou vendo um quadro com o nome e dizendo mentalmente, pode ser que você durma. Pode ser que você se perca. Pode ser que você entre num estado de torpor, não de êxtase. Sim, é possível. Mas é muito mais provável também que se você ficar recitando mecanicamente, aquilo se torne simplesmente um som saindo da sua boca. Sem nenhum tipo de verdadeiro mergulho. Entenda, a nossa mente é de uma qualidade material, não é o nosso cérebro. Mas a nossa mente, o nosso corpo astral, nosso corpo mental, ele é de uma qualidade material. Prakriti, ele é de natureza. Então ele precisa ser também trabalhado. A meditação no nome, visualizando o nome, melhora a qualidade da nossa mente. Então esse é um ponto. Muito bem. Questão, uma curiosa questão. Havendo de fato seres alienígenas que visitam o nosso planeta, estes são certamente muito mais avançados tecnologicamente do que nós. Os espíritas dizem que tais seres são assim porque são mais evoluídos espiritualmente. Se isso for verdade, há uma correspondência entre a evolução tecnológica e o progresso espiritual. Não seria correto dizer que na Terra os povos mais desenvolvidos ao longo da história eram mais evoluídos espiritualmente? Estamos partindo da hipótese, né, de existirem outros seres que visitam e têm capacidade, são evidentemente tecnologicamente superiores, né? Descobriram uma coisa que a gente não descobriu ainda. A gente mal consegue, né, colocar um satélite no espaço e esses seres teoricamente sairiam de mundos, de galáxias, de dimensões e entrariam, sairiam rapidamente em movimentos completamente inconcebíveis para a nossa atual capacidade. Nós não sabemos como que isso é feito, né? Muito bem, então certamente, existindo esses seres, eles são, né, mais avançados do que nós, do que diz respeito à parte material de realizar essas coisas. Aí diz esse amigo, os espíritas dizem que isso indica que tais seres são mais evoluídos espiritualmente. Então, analogamente, não é correto dizer, por exemplo, que, sei lá, os espanhóis, por serem tecnologicamente superiores aos astecas, eram almas superiores àqueles? E você pode levar isso, né? Por exemplo, os ingleses que chegaram à Austrália, né? Superiores tecnologicamente aos aborígenes. Então eles eram almas superiores aos aborígenes. O pensamento do espiritismo é esse. Sejamos limpos, sejamos claros, né? O ensinamento de Allan Kardec era esse. Que espíritos mais evoluídos encarnavam nos europeus. E espíritos menos evoluídos encarnavam nos ameríndios, nos asiáticos e nos africanos. Que era uma forma de pensar muito compatível com a mentalidade colonial francesa daquele século XIX, da qual muitas pseudociências que hoje sabemos eram simplesmente equívocos, estavam a sustentar que mesmo fisicamente, morfologicamente, certas raças eram superiores que outras, que dá base a todos os racismos e coisas horríveis que vimos ao longo entre o século XIX e o século XX. Né? Frenologia, por exemplo, né? Descobrir se você ia ser padeiro ou se você ia ser físico pelo formato da sua cabeça, do seu crânio. Kardec acreditava nessas coisas. Os espíritos superiores da codificação de Kardec acreditavam nessas coisas. Okay? Então, o espiritismo no Brasil deu nascimento, por exemplo, ao surgimento da Umbanda por causa dessas ideias. Os pretos velhos são manifestações de espíritos inferiores. Porque são pretos velhos. Né?
São caboclos, são indígenas. Né? Eles não podem ser. Você precisa ter aqui o rei Luís de França, você precisa ter aqui Platão. Não, o preto velho não pode. Então, assim, essa mentalidade, dessa hierarquização de almas relacionadas aos fenótipos humanos, que caracterizam humanos de grupos diferentes, é próprio do ensinamento do Espiritismo. Isso tem a ver com o ensinamento de Sri Ramakrishna? Não. Sri Ramakrishna diz: nasceu em vão aquele que obteve o raro nascimento humano. Ele não diz o raro nascimento inglês, o raro nascimento francês, o raro nascimento indiano, o raro nascimento norte-americano, o raro nascimento no hemisfério sul, russo, australiano. Ele não diz isso. Não é? Então, essa é que é a questão. As circunstâncias físicas, histórias, a complexidade de eventos que faz com que certos grupos humanos alcancem certos conhecimentos mecânicos diz respeito à evolução espiritual deles? Não, sabe por que não? Porque se você pega uma criancinha lá, europeu, e faz ela ser criada desde sempre lá entre os indígenas, ela provavelmente ia repetir os atos dos indígenas. E se você pegasse uma criancinha indígena, colocasse lá desde bebezinho, lá junto aos espanhóis, no caso, teria o mesmo desenvolvimento. Com as particularidades de cada indivíduo. Porque qual é o erro aqui do espiritismo, né? 2 de análise das coisas. É não entender que o mundo de fato se modifica, evolui em certo aspecto, material, mas a alma humana continua sendo a mesma, desde sempre. É por isso que os textos antigos, sagrados, de 3.000 anos atrás, de 5.000 anos atrás, eles continuam sendo atuais em muitos aspectos, porque eles tratam das questões humanas. E essas não se modificam. O que modifica é a arma que a gente usa para matar os outros. Tem um bacamarte numa época, depois tem uma bomba nuclear. Mas a nossa questão interna do que nos faz felizes, isso não muda. Então, isso é igual em todos os seres humanos, né? Outro dia eu falava com um amigo meu, Vaishnava, e um conhecido, né? E eu perguntava para ele, mas como é possível que o esquimó, que só tem foca lá onde ele vive, só tem baleia e peixe, ele vai oferecer, se ele for um devoto de Krishna, ele não pode oferecer carne de foca, ele não tem outro boga para oferecer para o braçado do Senhor. Aí ele disse, ele nasceu lá porque, né? Querendo dizer que aquele esquimó não era um homem. Absurdo essa ideia. Essas ideias que levam às ideias horríveis que nós já vimos ao longo do tempo, de pessoas escravizando outros porque você parece inferior a mim. Você parece um ser humano menos ser humano, né? Então essas características não valem. Esses seres alienígenas existindo e vindo aqui, viajando, eles são homens de outro fenótipo, de outra. Não é nada diferente disso. Nasceu, cresceu e morreu é Jiva. A alma deles é superior? Não necessariamente. Desenvolvimento tecnológico de um povo diz que eles são melhores. A gente pode perceber isso tão claramente. Existem pessoas aqui que têm um grande conhecimento científico, que são completos idiotas em muitos aspectos da vida, e tem outros que não têm nenhum conhecimento científico, não são pessoas muito brilhantes em outros aspectos da vida. Então, é muito, muito raso, né, esse tipo de consideração. Não. Pelo menos do ponto de vista do Bhakti, do ponto de vista do Sri Ramakrishna, não é assim, né? Então, ao longo do tempo, você teve essa caracterização, né, do sistema de castas, né, do Varnashrama hindu, né, as castas dos operários, dos comerciantes, dos sei lá, generais, administradores e dos sábios. Isso descreve funções humanas. Essas funções existem em todas as sociedades. Existem os trabalhos mais braçais, existe o trabalho do comércio, existe as funções administrativas, existem as funções do pensamento, sem dúvida nenhuma. Agora, é certo que nascendo filho de um pensador, você necessariamente será? O meio influencia bastante, sem dúvida nenhuma, né? Por isso que durante um tempo nós tivemos as corporações de ofício, por exemplo, na Europa, né? Passava de pai para filho o ofício de sapateiro. Não há nenhum mistério imaginar que se você desde sempre esteve ali
voltado com aquela lida, você aprende aquilo mais facilmente, você tem todo o manejo. Agora, será que o filho do sapateiro não pode ser filósofo? Será que o filho do filósofo não pode ser comerciante? Será que o filho do comerciante não pode ser talhado para ser o estivador do porto? Claro que sim, né? Porque não são essas características que determinam a sua identidade espiritual. Porque, na verdade, como identidade espiritual, nada dessas coisas tem importância alguma. É apenas para o jogo aqui da Prakriti. Então nós temos essas duas dimensões que os espíritos, por exemplo, não trabalham, que filosoficamente não desenvolveram isso. Então nós temos Purusha e Prakriti. O universo fenomenal é a energia Shakti do Senhor. Nele está o elemento, a semente de Purusha, a nossa identidade espiritual superior. Mas nós estamos aqui emoldurados por essa forma de Prakriti. É isso. Né? Então o espírito acredita muito nessa coisa da evolução, evolução, evolução. O objetivo é chegar na Terra dos Jetsons. Daí, qual é a questão? Né? É isso? É você ter uma carroça que voa? Sabe? É isso que é evoluir espiritualmente falando? Não. Definitivamente não. Né? Muito bem. Outra questão. Santos das mais variadas tradições falam de ser humilde, mais baixo do que a poeira dos pés, se chamam de ignorantes, de feios. O ideal de santidade não pode ser um obstáculo à saudável autoestima? Sri Ramakrishna tratou disso diretamente. Ele disse: se você tem que ser orgulhoso, seja orgulhoso de ser um devoto. Seja orgulhoso de ser filho de Deus. Seja orgulhoso de ser um espírito eterno. Então ele dizia, o Tamas do devoto, né? É isso. Eu sou protegido de Deus. Jesus Cristo me comprou com seu sangue. Eu não vou cair porque o Senhor me guarda. É orgulho. Mas é voltado para a elevação de Deus. Então, quando você diz assim, eu sou o mais caído, o que você está querendo dizer com isso? É que comparado a Deus, você não é nada. Né? Meditando em Deus, você percebe só Deus é a substância, só Deus é o agente, tudo é transitório, nada é meu, né? Bem-aventurados os mendigos de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você sabe que você não tem posse, você sabe que você não tem poder, de fato. Você tem poder? Tem poder? Está acontecendo uma tragédia no mundo, chuvas estão inundando cidades. É péssimo, ninguém gosta. Nós temos poder para evitar isso. Algum inteligentinho vai pensar assim, não, nós temos poder para fazer coisas que vão conter aquilo. Pontualmente aqui e ali você pode fazer alguma coisa, mas a história da vida é essa. De tempos em tempos vem uma onda e destrói nosso castelinho de areia. Então nós, meditando assim, nós sabemos que nós não somos poderosos. Esse pensamento, ele diz que a gente não deve escovar o dente, que a gente não deve pentear o cabelo, que a gente não deve estudar, que a gente não deve progredir, que a gente não deve... Não, nada disso. Então, por exemplo, né, você acaba com a nossa autoestima, né? Todo aquele que propaga alguma coisa, que propaga algum ensinamento espiritual, ele parte do pressuposto que ele tem alguma coisa para dar. Que ele discerniu e falou, isso aqui é errado, isso aqui é certo. Então, vemos, aí já tem um approach, digamos assim, que não é de profunda, né, imagem terrível de si mesmo. Não, você compreende que você pode falar alguma coisa. Não é? Agora, quando você estuda qualquer coisa, quando você é um estudioso, o que você percebe quando você é estudioso? É que você não sabia um montão de coisas, você aprendeu, ou seja, você era ignorante, e que você é ignorante ainda sobre milhares de coisas que você ainda não aprendeu. E que talvez você nunca vá saber. Então, o estudioso sincero não leva necessariamente a ficar, né, empedernido. Então, assim, não é aqui que para você ser humilde, você tenha que ser simplório. Você tem que ser simples. Por isso disse Sri Ramakrishna, é preciso de muita e muita e muita austeridade para alcançar uma vida simples. Você precisa labutar muito para não ser orgulhoso. Há pessoas que são muito orgulhosas e não percebem. A pessoa se acha, né, a coisa mais perfeita do mundo, acha que é nobre, acha que é elite, olha para os outros e fala assim, aquele fulaninho ali, ele é um mero fulano que quer falar comigo.
esse tipo de coisa, né? Então, por isso que o ensinamento dos santos, Sri Ramakrishna dizia coisas que me magoam. Guru, mestre, eu sou isso. Eu sou o servidor dos devotos. Sou servidor dos Vaishnavas. Isso ele dizia dele mesmo. Mas ele não ensinava. Ele não ensinava, não dizia, faz isso, faz aquilo, aqui é melhor, aqui é pior. Não dizia. Na verdade, faz isso, faz aquilo, ele dizia muito poucas vezes, né? Ele inclinava, né, uma ideia dele sobre o melhor. Mas fazia por quê? Porque dizia ele, não sou eu, é a mãe que me disse. Tudo que estou passando para vocês. Então, sempre retirava dele mesmo. Ao mesmo tempo que dizia, aquele que o tinha como ideal, se meditasse nele, alcançava. Dependendo da gradação de quem ouvia, ele dizia coisas assim mais aprofundadas, né? Então, assim, os santos não estão chamando a gente para autoflagelação, não. Eles estão chamando a gente ao exercício de Lázaro, da palavra de Lázaro e do homem rico. Aquele que confia em Deus, aquele que se fia em Deus, o mesmo espírito. Sejamos claros, né? Dá tudo que você tem e me segue. O que é esse tudo que você tem? São as suas certezas, as suas seguranças. O que está lá no Narada Bhakti Sutras? Abandone todos esses apoios, ou seja, a sua sustentação nas coisas do mundo e dedique-se apenas a Deus. Isso é sinceridade, né? Agora, nós estamos aqui fazendo comida, lavando roupa, pegando o ônibus, o metrô, viajando de avião, se relacionando com as pessoas, se higienizando, indo ao médico, fazendo check-up, tudo isso a gente está fazendo. Discordando, concordando, nada disso sai. Agora, o centro da coisa toda, do santo, é saber que Deus está sempre acima. Deus é sempre a luz, é sempre o Oriente. Né? Então não é essa autodepreciação assim destrutiva. É claro, como disse Sri Ramakrishna, quanto mais sátivico é a pessoa, menos voltado é para as coisas materiais. Então, às vezes, você vai na casa de uma pessoa muito voltada para o lado espiritual, às vezes as coisas não estão assim tão bem sustentadas. Às vezes a parede está descascada, às vezes a roupa é meio velha, não é verdade? Ele não está se importando mais com tanta coisa, né? Então as coisas são um pouquinho mais caídas mesmo, materialmente falando. Enquanto outra pessoa, um pouquinho mais rajásica, já não deixa a parede descascar nunca. Os móveis são sempre limpinhos, tudo é sempre, né, atualizado e tudo mais. É evidente que a atenção dele está mais voltada para os aspectos transitórios, né? Existe aquele, por exemplo, que é muito tamásico, pessoa muito agressiva, muito ofensiva, né? A gente sabe, na vida é preciso algum tipo de tamas. As forças policiais, né? Como seria se não tivesse um pouco de agressividade? Como que você vai ter um exército para proteger o seu país, por exemplo, de um ataque ofensor e você não vai ter tamas? Tem que ter tamas, né? Mas tem que ser assim, pontuado com a justiça, por exemplo. Porque senão você se torna, né, um opressor. Então é esse tipo de coisa. Equilíbrio. Vida espiritual é equilíbrio. Né? Muito bem. Mas sempre sáttivas à frente. Né? Muito bem. Estava procurando um vídeo do seu canal sobre o dito milagre do fogo sagrado de Jerusalém, que os cristãos ortodoxos dizem ser um milagre anual que ocorre para confirmar a autoridade da Igreja Ortodoxa como a verdadeira igreja. Você retirou esse vídeo do canal por quê? Você no vídeo dizia que não há milagre algum. Você mudou de ideia? Bom, então, esse canal aqui hoje em dia tem, sei lá, uns 300 e poucos vídeos. E eu já postei mais de 1000 vídeos nesse canal. Ao longo desses anos todos, eu postei muitos e muitos vídeos que não estão mais visualizados. Por quê? Porque, primeiro, que durante um período muito longo aqui, eu atuava como um diácono da Igreja Ortodoxa Russa e pregava catequese ortodoxa. Evidentemente, eu não sou mais um seguidor do cristianismo ortodoxo, então não faz mais sentido nenhum ter os vídeos aqui que falavam de catequese ortodoxa. Eu mudei a minha concepção, eu mudei a minha perspectiva, e claro, esses vídeos não fazem mais sentido. Depois teve um período de transição, onde muitos dos assuntos eram voltados a esse humor da ruptura.
Eu estava saindo da igreja ortodoxa, não falava muito disso, falava muito da crise do cristianismo, crise da igreja ortodoxa, os problemas do relacionamento com a religião institucional, e tudo isso teve sua fase. Hoje em dia, eu não estou mais passando por essa febre da ruptura, então esses vídeos também perderam muito seu sentido, muito da sua atualidade. Aí tem os vídeos da época que passamos aqui pela pandemia, vídeos em que tivemos aquela grande crise do problema do bolsonarismo, tudo mais. Esses vídeos também, embora os assuntos sejam aqui um pouco mais, né, perenes, em virtude de certos elementos que continuam, eles também têm um aspecto muito datado. Então eu tirei esses vídeos. Aí tem esse vídeo, por exemplo, sobre a questão do fogo sagrado de Jerusalém. Eu não retiro uma palavra do que eu disse no vídeo, sobre a reflexão que eu fiz. Mas eu mudei a minha perspectiva sobre o que é interessante para ser postado nesse canal. E, para dizer a verdade, tem coisas aqui que eu acho que são demais, assim, que não deveriam estar. Eu retomei alguns vídeos ao ar porque amigos me pediram, mas a minha ideia era deixar um número muito menor de vídeos, sempre mais atual, sempre mais voltado para o que é o espírito. Veja, não são as ideias, mas é a ênfase. Então, se eu quero aqui, por exemplo, direcionar esse ensinamento para Bhakti Yoga no caminho de Sri Ramakrishna, a ideia do estudo comparado de religiões, que é positivo, é legal, é plausível, perde um pouco de força. Então, o que acontece? Analisar esses aspectos históricos, por exemplo, né? Será que os judeus nunca estiveram no Egito? Há ideias que dizem que pode ser assim o assado. Ah, será que de fato aconteceu o massacre das crianças em Belém? Ou isso é a concepção? Essas idealizações todas, essas descrições, elas não são erradas, não são absurdas, não são pecaminosas, nada disso. Mas elas nos distraem muito do foco central aqui, que é esse ensinamento de Sri Ramakrishna sobre desenvolver amor e devoção por Deus. Então, o que acontece? Eu tirei esse vídeo de visualização porque eu não estou querendo mais desenvolver esse tipo de coisa. Se as pessoas, por exemplo, acreditam que existe um milagre anual do fogo santo em Jerusalém, tá bom. Sabe, por qual razão eu vou aqui me arvorar em dizer que isso ou aquilo é ou não verdade? Não tem necessidade, não tem importância nenhuma. Qual é o ponto aqui desse ensino de Sri Ramakrishna? Se você for uma pessoa sincera em busca por Deus, você pode, através de qualquer formato, de qualquer modalidade, qualquer molde religioso, desenvolver amor e devoção por Deus. Mesmo como cristão ortodoxo calcedoniano, não calcedoniano, católico romano, protestante, candobrecista, muçulmano, sikh, se há na sua busca um centro de busca pelo amado Senhor, por Deus, você vai encontrar os meios de desenvolver. Existem tradições que são mais centradas nisso. Outras, por exemplo, têm um elemento muito grande de impessoalidade, que é mais difícil, né? Que é mais complicado, são muito sensoriais, são muito, né, ritualísticas. Tudo isso pode ser mais ou menos complicador, dependendo da natureza de cada um. Agora, esse não é mais o meu foco, né? Então eu tinha uma série aqui falando do estudo comparado de religião e tudo mais, fenômeno religioso. É interessante, é bacana. Essas questões aparecem quase sempre aqui nos comentários. Mas será mesmo, se eu estou querendo fazer aqui uma apresentação do caminho de Bhakti Yoga, segundo Sri Ramakrishna, esses assuntos são os primeiros? Esses assuntos devem ser tão destacados? Eles precisam, assim, ter tanto lugar? Tem tanta gente falando sobre isso. Não exatamente sobre o fogo santo de Jerusalém, mas assim, sobre essas pinimbas, sobre essas questões, sobre essas querelas. Sabe, será? Quantas pessoas estão falando sobre Bhakti Yoga nesse sentido de Sri Ramakrishna? Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimos lugares. Então, assim, é mais uma questão disso, entendeu? Orientar o meu discurso, a minha pregação, se você quiser colocar assim, a minha explanação, para o centro coerente desses ensinamentos. Então, é isso. Eu vou fazer limpezas muito maiores nesse canal sempre, para tentar centrar. Se, pela minha escolha, de verdade, pela minha escolha, teríamos aqui apenas a leitura e contemplação do Sri Ramakrishna Katarita.
Basicamente seria isso. Não é que, assim, às vezes eu vejo, são vídeos menos visualizados do que os vídeos de perguntas e respostas. Assim, eu acho, particularmente, uma má escolha. Mas também, né? Sei que eu estou semeando e aqueles que são destinados a esses frutos vão receber. É para o Senhor que eu faço. Então é isso, tá bom? Não tem, eu não quero mais tratar desse assunto. As crenças são muito variadas, são muito distintas. O que cada um acredita, não acredita. O importante é saber. Fulano acredita que há um milagre anual do fogo santo de Jerusalém. Ele está santificando a sua vida? Está crescendo no amor por Deus? Ele viu Deus? Está próximo disso? Se desmundanizou? Isso que é importante. Então, se está acontecendo isso, maravilhoso. Que seja o veículo para ele, essa forma de crer da igreja ortodoxa, de alguns ortodoxos, ou um certo discurso ortodoxo, né? O que já foi dito sobre isso, o que já foi provado, o que já foi atestado, não é importante. Não é para mim mais importante. Durante muito tempo, né, eu estive naquela vibe, eu estive na igreja ortodoxa e tal, eu preciso denunciar. Não quero mais denunciar nada, não. Eu quero simplesmente falar a respeito desse caminho, desenvolver amor e devoção por Deus, que é o sentido da nossa vida. Nasceu em vão aquele que obteve o raro nascimento humano e não busca conhecer Deus nessa mesma vida. Eu estou querendo ser um meio de auxílio a isso, não estou querendo ser uma pedra de tropeço. Entendeu? Então é por isso. Muito bem, meus amigos. Espero que tenham gostado. Esses vídeos postados às segundas e quartas-feiras. Participem aqui comentando e talvez, não, muito certamente, inclusive, essa questão que vocês comentaram vai aparecer aqui em um dos próximos vídeos. Tá legal? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.